Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus e Cristo possa te abençoar aonde você estiver ouvindo este vídeo neste dia. Quero deixar aqui para a nossa meditação para o dia de hoje no Evangelho de Marcos, em seu capítulo 5, em seu versículo 31, que diz: E disseram-lhe aos seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e disse quem tocou. E ele olhava em redor para ver a que isso o fizera. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele entra no barco e passa para a outra margem, como de costume, né? Jesus Cristo ele atravessava o mar, os lagos, para assim fazer a obra a qual Deus havia colocado em seu ministério. A Bíblia diz que Cristo ele passa para o outro lado, e quando ele chega para o outro lado da margem, ele fica de junto do mar, e de repente aparece um homem por nome Jairo. Este homem por nome Jairo, e a Bíblia fala que este homem ele estava com a sua filha à beira da morte. Este homem Jairo, príncipe da sinagoga, quando vê Jesus Cristo, ele imediatamente ele se prostra aos pés de Jesus Cristo e roga a Jesus Cristo para que Jesus Cristo ele vá até a sua casa e imponha as mãos na sua filha, para que a sua filha ela venha a ser curada, porque a filha dele estava em cima de uma cama enferma. O texto não apresenta qual era a enfermidade da filha de Jairo, mas diz que ela estava à beira da morte. Por este motivo, Jairo ele se prostra diante de Jesus, pedindo ajuda, pedindo um socorro referente à sua situação. E ele roga a Jesus Cristo para que Jesus Cristo vá até a sua casa. Jairo faz um pedido a Jesus Cristo: eu rogo-te para que o Senhor vá a minha casa e imponha as mãos na minha filha, e para que ela venha ficar sã. E Jesus Cristo, ele atende o pedido de Jairo. Eu já quero abrir um parêntese aqui nesse exato momento para mim e para você. Assim como Jesus Cristo, ele atendeu o pedido de Jairo naquele momento em que Jairo ele se prostra diante de Jesus Cristo, reconhecendo que Cristo ele é aquele que é merecedor da nossa adoração. Jairo ele se prostra diante de Jesus Cristo e reconhece e faz o seu pedido. Aleluia! E Jesus Cristo atende o pedido de Jairo, assim como Jesus Cristo atendeu o pedido, a oração de Jairo, ele vai atender a sua oração. A sua oração, ela não tem sido em vão perante ao Senhor. O Senhor, ele tem visto, ele tem escutado as suas orações, a qual você tem colocado diante dele, e no momento certo a sua resposta irá chegar. Então somente não desanime mediante essa situação, que Cristo vai direcionar uma resposta para a sua vida. A Bíblia diz que Cristo ele atende o pedido de Jairo e vai no caminho com
começa a se direcionar para a casa de Jairo. E no meio do caminho, a Bíblia vai relatar acerca de uma mulher que há 12 anos ela sofria com fluxo de sangue. Aquela mulher, ela sofria com uma hemorragia, a qual perturbava a ela há 12 anos. A Bíblia diz e ressalta e nos dá respaldo que aquela mulher, ela já havia gastado tudo o quanto ela tinha, mediante aquela sua situação, mediante a sua enfermidade, mas a sua situação só piorava, enquanto ela lutava com as suas forças, enquanto ela lutava com as suas ferramentas, com seu poder aquisitivo para ter uma melhora para a sua situação só piorava. Mas teve um certo dia que Jesus Cristo, ele se deslocou em uma embarcação, aleluia, e essa mulher, ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestimentas, eu serei curada. A Bíblia, ela diz que esta mulher, ela falava consigo mesmo essa expressão: se tão somente eu tocar nas suas vestimentas, eu serei curada. Aquela mulher, ela tinha convicção em que a sua cura, ela viria da pessoa de Jesus Cristo. E assim aconteceu. A Bíblia diz que enquanto Jesus Cristo está se deslocando para a casa de Jairo com seus discípulos, com Jairo e com a multidão, de repente esta mulher enferma, fraca, desacreditada ou até mesmo desenganada pelas medicinas, esta mulher, ela vai por detrás entre a multidão e toca na vestimenta de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o sangue, ele imediatamente se seca, aquela enfermidade, aquela hemorragia para de correr, para de derramar. Aquela mulher, aquele sangramento, após ela tocar nas vestimentas de Jesus Cristo, aquela hemorragia, ela para, o sangue estanca imediatamente, aleluia. Agora Jesus Cristo, sentindo que dele havia saído virtude e poder, ele tão somente começa a perguntar: quem me tocou? Aleluia. Mediante aquela multidão, mediante aos seus discípulos, Jesus Cristo começa a perguntar: quem me tocou? E os discípulos responde a Jesus Cristo: mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e o Senhor quer saber quem te tocou. E Jesus Cristo responde: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Aquela mulher havia tocado em Jesus de forma diferente. Aquela mulher tocou em Jesus com verdade de espírito, e por esse motivo ela foi curada. Mas o que me chama a atenção para esse texto, a qual eu quero compartilhar com vocês, é que quando aquela mulher, ela toca nas vestimentas de Jesus Cristo e ela é curada, tira virtude
atitude de Jesus Cristo. Jesus Cristo começa a procurar aquela mulher. Quem me tocou? Jesus Cristo, no meio daquela multidão, no meio daquela situação, em direção à casa de Jairo, em direção para atender um pedido de oração. Jesus Cristo começa a procurar aquela mulher que havia lhe tocado, aleluia, e aquela mulher, por um período de tempo, ela fica quieta, aleluia, não responde nada, e os discípulos, sem entender o que Jesus estava falando, e procurando, e indagando, aleluia, mas Jesus Cristo insiste em procurar quem foi que havia lhe tocado, aleluia. Aqui aprendemos que quando você procura Jesus Cristo em espírito, em verdade, quando você toca verdadeiramente em Jesus, Jesus Cristo, ele vai fazer a questão de te procurar, aleluia. Aquela mulher, ela saiu da sua casa convicta do que ela queria, tocar em Jesus Cristo, e assim se sucedeu. Ela toca em Jesus e Jesus Cristo começa a lhe procurar. E você que está querendo que Jesus se manifeste a você e que quer que Jesus te procure, eu já quero te dizer que Jesus Cristo, ele está à procura de verdadeiros adoradores que adore ao Pai em espírito e em verdade, aleluia. Agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo procura aquela mulher, e aquela mulher se apresenta dizendo: fui eu, Senhor, fui eu que toquei nas suas vestimentas, aleluia. Aqui eu vejo que aquela mulher, ela confessa diante de Jesus que foi ela que havia tocado nele. Jesus Cristo responde: vá, filha, a tua fé te salvou, aleluia. Uma pessoa que está diante da pessoa de Jesus Cristo, ela precisa, aleluia, confessar os seus pecados, precisa confessar os seus erros a Jesus Cristo, aleluia. Só assim a pessoa confessando, ele ou ela encontrará descanso para suas almas. Foi isso que esta mulher ela fez depois que ela foi curada. Esta mulher, ela confessa que foi ela que havia tocado em Jesus. Jesus Cristo está te dizendo neste momento: confesse, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia da minha parte, alcança misericórdia e graça da minha parte. Receba da parte do Senhor um refrigério para a sua vida, para a sua alma nesse momento. Que esse desânimo, que esta preocupação, que isso que está te atormentando venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus em Cristo vos abençoe.